Aloha! Bem-vindo, bem-vinda ao canal. Meu nome é Cleide Clock. Primeiro de tudo, vai lá, assine o canal para não perder nada que passa por aqui. E hoje, olha só, tô aqui em Kahala, Ilha de Oahu, Havaí, o 50º estado americano. E olha só que modelito. Olha a cor, olha o corte, olha tudo, tecido. A entrevista de hoje é com uma estilista brasileira, gaúcha, que vive entre Bali e o Havaí e que usa isso tudo aqui, ó, como fonte de inspiração. Dá só uma olhada. A Patrícia Tombini estudou moda na Itália e na Califórnia e está nessa ponte aérea Estados Unidos-Indonésia. Vai falar das belezas das ilhas de cá e de lá, inspirações, comparações e as dificuldades de fazer negócio com o Brasil. Vamos lá, Pati! Vamos que vamos derreter um pouquinho aqui. Conta a tua história pra mim, vamos lá então. Como tudo começou, como que você parou aqui? Eu, na verdade, comecei as viagens quando eu tinha 19 anos. Eu tive esse sonho de fazer minha primeira viagem para a Austrália. Aí eu fui para a Austrália e acabei ficando 2 anos fora. E no final da viagem, eu acabei fazendo... Acabou os 2 anos indo numa viagem para a Indonésia, para Bali, que foi o lugar que eu mais amei. Eu comprei umas coisas em Bali, cheguei no Brasil e vendi assim... Muambeira total, e vendi assim, que era uma coisa absurda, porque na época não tinha nada de Bali em Porto Alegre, só tinha no Rio, né? A Cariocada vendia bastante coisa e no Sul não tinha nada, então eu chegava assim, era 5.000% de lucro, era uma coisa ridícula, comprava $1, vendia 30, fiquei assim uns 2 anos fazendo muita muamba, porque era um vai e volta, vai e volta, vai e volta. Teve um ano que eu fiz assim, acho que 4 viagens para Bali, e aí resolvi abrir uma loja em Garopaba, que era onde na época eu pegava praia sempre, viajava quase todo final de semana do Sul, de Porto Alegre, e aí acabou que eu abri a loja em Garopaba, depois abri uma em Atlântida, menor. Sempre já ligada com moda? Sempre ligada com moda, desde que eu tinha, acho que assim, 14 anos, 15 anos. Tinha umas amigas que eram um pouco mais velhas que tinha uma confecção, eu já fui trabalhar lá com elas, meio bico. E eu me lembro cortando os moldes e as peças, achava o máximo. Mas no Brasil tu não tinha estudado nada relacionado à moda, sim, academicamente? Não, academicamente foi só o segundo grau, como é que é o ensino médio. E aí de lá eu já comecei a trabalhar. Eu era comprador de uma loja quando eu tinha, sei lá, 16 anos. Eu fui comprador de uma surf shop que eu montei com a minha tia, e dali eu me lembro que eu ia em feiras, Rio, São Paulo, direto, achava o máximo, né? Porque eu era uma pirralha e já com aquela responsabilidade toda. E aí dali, depois da loja, quando eu estava assim, acho que, sei lá, 3º ano, se eu não me engano, da loja, eu soube através de uns primos que a família estava tirando os passaportes italianos para a família inteira, para a tombinada toda. Aí eu me empolguei. Eu falei, agora é hora de voar. Aí eu falei, bom, amo moda, já estou ligada a isso desde pequena, então é hora de repente, partir para a Itália, né? E aí esperei o passaporte sair, vendi as lojas, passei adiante e fui para Firenze. Quer dizer, na verdade, fiquei 6 meses em Londres, daí depois fui para Firenze e foi maravilhoso, me apaixonei pela Itália, adorei. Estudou moda lá? Estudei moda lá, só que assim, eu sempre tive esse estilo praia, né? Essa coisa mais beach girl e chegou uma hora que isso pegou na Itália. Era essa passarela, alta costura. Lá era uma coisa mais assim, vou me formar e trabalhar num ateliê, né? Porque é lindo na prática, sim, na teoria, mas na prática não era eu, né? Então eu falei, putz, quem sabe então... A entrevista hoje não ia ser assim na praia, sentada na canga, né? Ia ser onde será? Onde que seria o escritório? É verdade, o escritório a gente tenta ser sempre perto dessa areia. Torrando no sol. Torrando no sol. O estudo na Itália é muito engraçado, né? Não sei se é na Europa inteira, não estou a par disso, mas assim, é meio que um intensivo, daí para assim meses. As férias, assim, não é que nem aqui que tem vários spring break, o break disso, o break daquilo, não. Lá é assim,
férias que tu até esquece que está estudando de tanto tempo. Aí acabou que eu vim para Califórnia, fui para Califórnia e de férias e foi tudo de bom, não queria mais ir embora, que daí me encontrei aquela coisa praia, papapá, e adorei, fui conhecer umas escolas, já pensando em de repente quando acabasse a escola na Itália continuar estudando nos Estados Unidos. E aí eu acabei que eu fui parar na melhor escola de todas, que é a FIDM, Fashion Institute of Design and Merchandise, que é demais. Em Los Angeles, no centro de Los Angeles. É, em downtown Los Angeles. E me apaixonei pela escola e, assim, era muito diferente a estrutura, né, da Itália. A Itália é um outro conceito. Olha quem chegou para a entrevista. Oi! Aí, não, muito engraçado. Aí, Ele passando aqui na frente. não, o melhor foi ontem a minha amiga me falando que estava no Kauai passando de carro e um cara estava passando literalmente com uma cabra, assim, pendurada numa corda pedindo carona na estrada. Ela falou, meu Deus. Isso é vai. Bom, aí nessa escola eu fui lá, falei da escola de moda e consegui transferir meus créditos da Itália e acabei que não terminei a Itália. E mudei para Califórnia e consegui transferir todos os créditos, estudei nessa escola maravilhosa que eu amei. Isso foi quando? Me formei em 2000, então eu cheguei lá, foi 98. Para mim, assim, pelo que eu queria para minha vida, foi muito melhor, foi uma mudança incrível. Assim, na Itália eu vi um outro lado da arte que foi lindo. Assim, sabe, era um passeio em museus, passeios em museus de moda, fascinantes, assim, sabe, tipo Salvatore Ferragamo, toda essa galera de Firenze ali, a gente visitava, a gente tinha um contato, assim, grande, né, tinha convidados que vinham na escola, mas, assim, em termos de prática, como eu sabia que eu não ia ficar lá, pelo menos naquela época, os Estados Unidos foi muito importante, assim, toda essa história da carreira de moda. E aí, a partir dali, eu me formei, a escola oferecia um departamento de recursos humanos lá, é fortíssimo, eles oferecem assistência para todos os formandos dessa escola por a vida inteira, em termos de contatos de trabalho. E na época foi engraçado porque tinha o interesse da Cantão do Brasil, em contratar alguém que estivesse se formando dessa escola. Acabou que, apesar da entrevista ter sido muito ótima, eu não consegui. Não consegui trocar a vida daqui para aquela de lá. Foi super difícil, inclusive, porque a proposta era ótima. E foi super difícil a decisão. Me lembro que até num tarólogo eu fui parar, tu acredita? Tamanho sofrimento. Juro por Deus. A gente sempre para num tarólogo. Tamanho sofrimento, era um peruano, nunca mais vou me esquecer, o peruano lá de LA, uma figura. E aí eu me lembro que ele falou não. Eu falei, ih, meu Deus, já estava na dúvida, agora a empurrada foi assim. Eu queria entrar numa empresa tipo a Cantão, 100% segura, e eu estava me formando, eu queria um pouco de prática, eu queria um estágio antes, sabe, eu queria estar mais segura do que eu, sei lá, até do estilo que eu queria criar, de tudo. Então foi muito importante, assim, eu passar um ano num estágio nos Estados Unidos antes de abrir minha marca, eu passei 1 ano e meio, na verdade. Aí eu resolvi abrir minha marca. Foi quando? Foi 2002, mais ou menos. Já com a Cush, com o nome de Cush. Já com a Cush, mas infantil. É uma área muito difícil nos Estados Unidos, porque a concorrência é... As grandes marcas. É ridículo, porque não só das grandes marcas, mas assim, o preço das grandes marcas, porque são ótimas, maravilhosas e o preço é assim, não sei como é que eles conseguem. É muito, muito barato. E eu, como estava produzindo no Brasil... As roupas você fazia lá? Comecei fazendo no Brasil, aí lá em São Paulo. E como eu estava produzindo no Brasil, o preço... virou uma coisa assim, muito só boutique especializada e não tem muitas. Exatamente por essa concorrência, eu acho que isso provavelmente é um dos motivos que é difícil de montar uma boutique de criança. Na época, então, tinha menos ainda. Isso foi ainda na Califórnia ou já foi aqui no Havaí? Califórnia. Isso foi na Califórnia, eu já estava morando em San Clemente, eu tinha saído de Los Angeles, já tinha mudado para San Clemente. E aí passamos, assim, acho que foi uns 3 anos com a marca, que era linda, era super bonitinha, assim, era tipo um beachwear para menino e menina,
Sempre foi beachwear, então? De 4 Estilo de praia? 4 a 12 anos, sempre foi beachwear. Só que um mais beach surfwear, que era para as crianças, e o outro mais resort, né? Que é mais esse estilo assim que nós estamos vestidas. Mostrei lá no começo, tu não viu. Mais resort, assim, mas sempre ligado à praia, moda praia. Então vamos contar um pouco dessa vinda da Califórnia para cá, como que foi a mudança, por que veio para o Havaí, saiu, deixou a Na Califórnia? verdade, começou com um relacionamento que eu tava naquele... Começou com uma coisa assim que eu tava morando junto um tempo, uns anos, com um americano, havendo muito problema de choque de cultura, que foi assim um trabalho intenso, muito intenso, muito intenso. E aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso de um... Brasileiro! Quase que isso. Basicamente isso. Não, pior é que é verdade. Mas assim, eu precisava primeiro da respirada, depois do brasileiro. Aí eu Podemos abrir um parênteses então, só para falar choque de cultura. Qual que é o choque da cultura que tem com o marido americano? É diferente, na verdade. Eu acho que essa coisa de a gente ser muito mais espontâneos, que eles não são. Abraçar e beijar mais. Muito mais calor humano, muito mais assim expressivo, né? Ele falava assim, eu já sou uma pessoa meio do drama, aquela coisa de falar assim com a mão, meio italiana, aquela coisa. Então Fala bastante. Fala bastante. E ele, coitado, né? Ficava caladinho, porque não tinha chance, coitado. Aí ele não aguentou muito tranco, assim, achou meio too much, eu acho, essa coisa de brasileiro, esse jeito de ser, e era aquela coisa em conta toda hora, e é churrasco, e é isso, e aquilo, e é festa, e sei lá, é difícil às vezes. Eu acho que, da mesma forma que eu também não entendo esse lado frio, até hoje, tô a vida inteira na América, acaba que os melhores amigos são os brasileiros, então eu acho que é por aí. Se quiser um churrasco americano, tem que marcar um mês antes, né? Exatamente, exatamente. Não, e se a gente sente isso até hoje com as pessoas, como que eles não vão sentir no relacionamento, né? Eu acho que é vice-versa, assim. A gente sente, eles também sentem, essa coisa muito de regra, né? Não pode isso, não pode aquilo, a gente está acostumado com mais liberdade em tudo, então é normal. Esse choque de cultura não tem como não ter. Aí acabou que eu vim visitar umas amigas no Havaí para dar uma respirada. Respirando aqui até hoje. Estou respirando até hoje. No 5º dia, antes de ir embora, eu só olhei e falei assim, estou indo buscar minhas coisas. E aí foi uma coisa muito rápida, assim, eu nunca decidi uma coisa tão... Cheguei em casa, a gente morava junto, ele olhou para mim e falou... Ele ria, tá bom. Eu digo, não, tá bom não, eu estou ligando aqui pro porto, ia mandar meu carro, mandei meu carro pro Havaí também. E foi isso, daí nunca mais voltei. E aí foi aí no Kauai que veio a ideia de passar Kush pro adulto feminino. Foi quando? Isso foi em 2006. Hoje tu fica entre Bali e o Havaí, né? Hoje eu fico entre Bali e o Havaí. Quanto tempo lá, quanto tempo aqui? Eu tô com uma casa em Bali, né, que graças a Deus, graças a Kush, né, graças à minha marca, eu montei essa, que inclusive se chama Vila Kush, a casa. E aí ficou bem mais fácil, né, de trabalhar em Bali e tudo, com o meu canto. E você desenha lá, desenha aqui? Eu desenho aqui e chego lá no final da coleção para desenvolver as estampas e os modelos, mas a coleção é feita aqui. Todos os tecidos com tecido próprio, estampas, tie-dye, liso. Agora tá uma fase super boa, porque eu tô entrando com tecidos novos, então são testes assim que eu tô bem inspirada. Daí eu volto pra cá, tipo assim, normalmente eu fico 2 meses, agora eu fiquei 2 meses e meio, porque eu fiz 2 coleções de uma vez só. E aí eu volto pra cá, espero os mostruários chegar, e aí passa para representantes, para fazer as vendas nos Estados Unidos, tem alguns clientes internacionais também. E aí, a partir daí, volto para Bali de novo a fazer a próxima. E assim vai, essa bola de neve aí. E vem nos Estados Unidos inteiros? Vem de Nova Havaí, na Califórnia. Flórida é o número 1, carro-chefe total. Era o Hawaii quando começou, depois a Flórida disparou na frente. A Flórida realmente é onde é o carro-chefe. E aí Califórnia, tem Missouri, tem Dallas, Arizona, New Jersey. O Brasil vende também? Caribe também. Brasil não vende ainda. Brasil, pelas dificuldades de...
Dólar, inclusive. Dólar, impostos, a dificuldade na área de importação, que todo mundo reclama no Brasil, a inadimplência, tudo isso me assusta. Tudo isso me assusta. Então, aí da Japão também tinha uma loja na Alemanha também que agora não está. Portugal entrou agora, graças a Deus, estou com um representante em Portugal. E aí, assim, a questão do Brasil é bem triste, na verdade, porque as amigas brasileiras são as que mais amam a marca, sabe? E a aceitação que eu vejo assim nas marcas das pessoas do Brasil é incrível. Quando eu levo assim umas coisas assim para mostrar no Brasil, para vender, já fiz alguns bazares no Brasil há uns anos atrás. Na verdade, tudo na minha vida foi inspirado no Brasil. Então, é uma pena, na verdade, é uma pena. Mas o que eu precisava, na verdade, era uma coisa mais concreta, assim, de um distribuidor. Aparecer um distribuidor sério que quer trabalhar. Quem sabe ali você. Sei lá, entendeu? Mas é verdade, porque essa coisa já na teoria é muito fácil, né? Ai, traz pra cá, não é complicado, né? E Pá, deixa eu falar um pouco da vida aqui no Havaí. Como que é a vida? Como que tu resume a vida aqui? Não posso falar mal, hein? Não, mas assim, eu gosto muito, muito do Havaí, da segurança principalmente, do clima maravilhoso e do visual que não tem. É uma coisa de louco, né? As praias maravilhosas, mas assim, eu também sinto muito falta de um lado mais urbano. Não, tá longe de ser o lado assim festa, não é isso, porque já passou. Mas assim, uma coisa mais assim, opções de vida, culturalmente falando, sabe? Como é Los Angeles, por exemplo? Exatamente, como é Los Angeles, como é Bali. Bali é mais do que aqui. Bali é muito mais que aqui. A fusão de Bali, de pessoas, de pessoas do mundo inteiro é muito interessante, sabe? Isso aí é uma coisa muito legal em Bali. A gente convive com gente do mundo todo, sempre tem eventos diferentes, desde a área de saúde, de yoga, disso, daquilo, de alimentação, que é incrível, está cada vez mais interessante isso em Bali, como as pessoas estão investindo nisso, até a área mais cultural, de eventos, de arte, de música, de lugares, assim, cada um mais lindo que o outro, assim, eu acho que isso falta aqui. Onde que é mais bonito, aqui ou em Bali? Bali peca muito nessa questão de poluição, de sujeira, de falta de higiene, que isso aí é muito triste. É muito ter plástico para tudo que é lado, é uma coisa que está muito assim, anos-luz atrás de muitos países, e é uma pena, mas eu acho que, se Deus quiser, a tendência, eu acho que assim, muita gente está investindo nisso, está tentando ajudar, e eu acho que as coisas estão mudando lá, mas assim, nesse ponto, o Hawaii é muito mais bonito. Mas chegar assim... Infraestrutura que é Estados Unidos. A infraestrutura que acaba que deixa mais bonito, né? Porque... né? Pede mais, cuida mais. Exatamente. Mais dinheiro. Exatamente. Mas tem lugares assim em Bali que chega assim numa área mais afastada da cidade, vê aquelas plantações de arroz, aqueles templos, aquelas... É fascinante. É fascinante. Isso não tem aqui, entendeu? Aqui tem as praias maravilhosas, tem as cachoeiras que são incríveis, vulcão, tem muitas coisas lindas, mas eu acho que lá a variedade de lugares, assim, acho que enche mais os olhos, sabe, da pessoa, assim. Se vai pela primeira vez, fica meio em choque, assim. Então, só para terminar, a melhor e pior coisa daqui? Melhor e pior coisa do Havaí? Melhor é só olha isso. Melhor essa coisa maravilhosa dessas praias aí, lindas, lindas, que eu amo, essa água azul turquesa. E pior, olha, tá difícil, viu? Tá difícil, uma coisa assim ruim, não tem. Não tem, sabe por quê? Eu penso assim, porque eu acho que assim, se eu estivesse em outro lugar dos Estados Unidos, eu diria que o lado conservador assim, do americano me atrapalha um pouco. Regras, essa coisa muito assim, me atrapalha inclusive no meu trabalho, porque
é difícil de eu entender, para me adaptar nessa coisa. Quando eu faço uma coleção, é sempre assim, eles querem o mesmo modelo que vendeu bem, o mesmo modelo, eles não tem aquela coisa eu já fico louca, já quero, meu Deus, vamos inovar, vamos fazer coisa nova, eles sempre querem a mesma cor, então isso aí para mim já me atrapalha no meu trabalho. Eu acho que assim, se estivesse em outra parte dos Estados Unidos, qualquer lugar, eu pelo menos penso, qualquer lugar fora daqui, eu acho que a cabeça... eu diria isso, eu diria que é mais a cultura americana talvez me atrapalhasse um pouquinho. Mas aqui eu acho que existe essa coisa de mais ilha, né? As pessoas são mais abertas, até com o povo de fora, são mais relaxadas, na verdade, relax, né? São mais despojadas, assim. Então eu acho que isso ajuda bastante, assim. Eu vejo pelos os havaianos que eu conheço, assim, são muito mais... gente boa, muito mais easy going, a gente fala, né, do que quando eu morava nos Estados Unidos, quando eu morava em Los Angeles. Eu, quando morei em San Clemente, eu me lembro que eu fiquei anos morando na mesma rua em San Clemente e... gente, a vizinhança não dava nem oi, sabe? Era uma coisa assim surreal. Eu falava, meu Deus, chegou o vizinho de novo. E o cara saía do carro, passava batido, assim. Então aquilo ali me chocava demais. Me atrapalhou bastante, que foi um dos motivos que eu saí de lá, inclusive. Eu achava isso muito de outro planeta, assim, eu não entendia. Sempre fui super espontânea e eu não entendia. Como é que essa pessoa que mora do meu lado não fala comigo? E aqui eu não vejo isso, sabe? Aqui. Então eu não sei. Deixa eu pensar nessa aí, mais tarde eu te falo. A próxima vez que eu vier pra cá, eu gravo só a parte ruim, então. Na próxima... se eu achar alguma coisa ruim, também eu te digo, tá? Deixa eu pensar um pouquinho. Vou virar com coisa boa, então, Paty. Obrigada! Quem podia ficar falando Adorei aqui o resto da também. vida, né? Aqui, ó. Olha só. A gente só joga canga e grava entrevista, aqui não tem coisa melhor. Projeto que eu tô achando o máximo. Máximo. É isso aí. Aloha.